A CPI também aprovou medidas contra as declarações do presidente Bolsonaro, em que relacionou falsamente a vacina contra a Covid e a AIDS. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, criticou a declaração. Barroso é o relator de uma ação no STF de parlamentares do PSOL e do PDT que pedem que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por divulgar informação falsa. Barroso já encaminhou a ação para a Procuradoria-Geral da República. Na live semanal, quinta passada, o presidente disse que relatórios oficiais do Reino Unido teriam sugerido que pessoas totalmente vacinadas contra a Covid estariam desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS, muito mais rápido do que o previsto. A afirmação é falsa. Não há qualquer relatório britânico que faça essa associação. E não há relação entre as vacinas e o desenvolvimento de AIDS. Facebook, Instagram e YouTube removeram a live do presidente do ar. Barroso participou de um seminário hoje cedo como presidente do TSE e chamou de absurda a declaração. Sem citar o nome de Bolsonaro, afirmou que é preciso ter algum tipo de controle sobre conteúdos que trazem ameaças à saúde e democracia. Nós precisamos enfrentar a desinformação, sobretudo quando ela ofereça grave risco para a democracia ou para a saúde. Um exemplo ocorrido de ontem para hoje no Brasil diz respeito à supressão da live de uma manifestação de uma autoridade pública que dizia que a vacinação oferecia o risco de contaminação pela AIDS, um absurdo, sem nenhuma confirmação científica, e que desincentivaria as pessoas a se vacinarem no mundo em que todas as autoridades médicas defendem a importância da vacinação. Portanto, há desinformações que comprometem a democracia e há desinformações que comprometem a saúde pública. Portanto, é preciso ter algum tipo de controle de comportamentos, de conteúdos ilícitos e da desinformação que ofereça perigo para valores caros da sociedade, como a saúde pública ou como a própria democracia. No Senado, antes de votar o relatório final, a CPI da Covid tomou providências contra o caso. O senador Renan Calheiros, do MDB, incluiu em seu relatório o pedido de afastamento de Bolsonaro das redes sociais para que ele seja impedido de seguir espalhando fake news contra o combate à pandemia. E a comissão aprovou um pedido do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, para que a declaração falsa de Bolsonaro seja incluída no inquérito das fake news que corre no Supremo Tribunal Federal. Requerimentos do vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues, da Rede, para a quebra de sigilo telemático e a suspensão das redes sociais de Bolsonaro, e ainda um pedido para que o presidente se retrate pela declaração falsa. A CPI ainda vai pedir para que Google, Facebook e Twitter informem dados cadastrais de Bolsonaro, registros de conexão e cópia de todo o conteúdo armazenado nas plataformas. A votação foi simbólica, com protesto de governistas. Jorginho é contra? Primeiro votei contra, quero que Vossa Excelência consigne e esse também. O senador Jorginho é contra. Ele acha que as palavras do presidente são corretas. Eu não pedi comentário, presidente, eu só votei contra. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD, reforçou a gravidade dos atos de Bolsonaro. O presidente é uma instituição, a presidência é uma instituição. A presidência não é um cargo de boteco, em que você fala o que quer, tomando cerveja e comendo churrasquinho. Presidente da República, que se reporta ao povo brasileiro, baseado num estudo que não tem cabimento nenhum, e fala uma coisa dessa quando nós estamos implorando para a população se vacinar. Então, veja bem,
E tem gente ainda que diz para mim, senador Randolph, senador Renan, será que a PGR vai engavetar? Será que isso vai andar? Os fatos são maiores do que qualquer argumento que possa escrever. São provas que foram dadas à população brasileira. Se você quiser, tem 50, 60 milhões de brasileiros como testemunha dessas provas que estão no relatório. Atendendo ao pedido da CPI, a Advocacia do Senado já apresentou uma ação com carimbo de urgência ao Supremo Tribunal Federal. A ação pede que seja dado prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República instaurar investigação. Se a PGR não cumprir o prazo, a CPI pede que o STF, com base no artigo 103 da Constituição, autorize entidades como o Conselho Federal da OAB, partidos políticos e até governadores a assumir a prerrogativa de pedir abertura de inquérito e propor ações penais contra Bolsonaro na Justiça. O documento afirma que Jair Bolsonaro, nos últimos 18 meses, foi autor de declarações que minimizaram a pandemia, que promoveram tratamentos sem comprovação científica e que repudiaram as vacinas, validando na mais alta esfera política e midiática a desinformação circulada nos perfis oficiais de instituições federais. E que é urgente a adoção de reação enérgica para a garantia dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição, em especial o direito à vida e o direito à informação. Ora, vergastados, açoitados pelo próprio presidente da República com utilização de recursos materiais e imateriais de poder que deveriam estar a serviço da sociedade e de suas instituições. Nós procuramos o Palácio do Planalto, mas não tivemos retorno.